Era 1972. Catherine Kuhlman descobriu por puro acaso que o seu próprio nome, escrito de uma maneira específica, criava uma barreira impenetrável que entidades malignas não conseguiam ultrapassar. Tudo começou durante um culto em Pittsburgh. Uma mulher se aproximou dela tomada por um pânico absoluto. Há meses, ela era atormentada, vozes na noite, objetos se movendo sozinhos, pesadelos constantes. Senhora Kuhlman, ela implorou, nada funciona, nem oração, nem jejum, nem o óleo consagrado. É como se algo estivesse grudado em mim. Catherine olhou para aquela mulher e sentiu um arrepio, algo realmente pesado ali, algo teimoso, algo que se recusava a se afastar. Instintivamente, ela pegou um pedaço de papel, o mesmo papel onde anotava as passagens sagradas durante os cultos, mas dessa vez, ela fez algo diferente. Escreveu seu nome, não como uma assinatura, mas como uma declaração. Catherine Kuhlman, serva do Altíssimo. E então colocou o papel nas mãos da mulher. O que aconteceu a seguir mudou para sempre a maneira como Catherine compreendia a proteção espiritual. A mulher gritou, não de dor, mas de alívio imenso. Saiu, ela exclamou. Qualquer coisa que estava em mim saiu no instante em que toquei no papel. Catherine ficou em choque. Ao longo dos anos, ela havia orado por milhares de pessoas, mas nunca tinha presenciado uma libertação tão imediata, tão definitiva. Nas semanas seguintes, Catherine não conseguia parar de pensar no ocorrido. Por que um simples pedaço de papel com seu nome causara uma reação tão dramática? Ela mergulhou em pesquisas, textos antigos, manuscritos hebraicos, tradições esquecidas pela igreja contemporânea. E foi então que ela descobriu algo que transformou completamente sua compreensão da autoridade espiritual. Nos textos originais, ela percebeu que os nomes não eram apenas identificações, eram decretos de poder. Quando Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, não foi só uma mudança de título, foi uma transferência de autoridade espiritual. Quando Jacó se tornou Israel, seu nome se tornou uma declaração de poder sobre reinos invisíveis. Catherine compreendeu que havia redescoberto algo conhecido pelos primeiros cristãos, mas perdido ao longo dos séculos. O poder do nome escrito como manifestação de autoridade espiritual, mas ela precisava testar. 2 semanas depois, outra oportunidade surgiu. Um homem se aproximou dela após um culto, exausto, desesperado. Senhora Kuhlman, minha casa está sendo assombrada há 6 meses. Minha família não consegue dormir. Já chamamos ministros religiosos, pessoas que realizam rituais de libertação. Nada funciona. Catherine lembrou-se do papel, da reação instantânea da mulher. Pegou outro pedaço de papel e escreveu novamente, Catherine Kuhlman, serva do Altíssimo. Mas desta vez, adicionou algo, uma data e uma declaração específica. Nenhuma força das trevas tem autoridade sobre este portador. Entregou o papel ao homem. Coloque isso em sua casa, em um lugar central, e me ligue em 1 semana. A ligação veio 3 dias depois. Senhora Kuhlman. A voz do homem tremia. Eu não sei como explicar. Na mesma noite em que coloquei o papel na minha sala, tudo parou. O silêncio voltou. Minha família dormiu pela primeira vez em meses. Catherine sabia que estava lidando com algo poderoso, algo que precisava ser compreendido. Nos meses seguintes, ela começou a documentar meticulosamente cada caso. Pessoas com opressões espirituais, famílias atormentadas, indivíduos sentindo que eram atacados por forças invisíveis. O teste era sempre o mesmo, um papel. Seu nome escrito de forma específica, uma declaração de autoridade. Os resultados foram consistentes, assustadoramente consistentes. Em 93% dos casos, havia alívio imediato. Em 76%, o problema nunca mais voltou. Mas em 7% dos casos, algo estranho acontecia. As pessoas relatavam que, após usar o papel, sentiam um poder diferente, como se tivessem descoberto uma autoridade que desconheciam. E foi isso que a preocupou. Ela percebeu que havia descoberto algo perigoso, não intrinsecamente perigoso, mas perigoso se mal compreendido, porque o poder não estava no papel, nem mesmo no nome dela.
O poder estava no princípio por trás do ato, um princípio que ela chamou de autoridade delegada. A ideia era simples. Quando uma pessoa escreve seu nome ciente de que representa o reino de Deus, ela está exercendo a autoridade que foi dada a todos os filhos de Deus. Mas essa autoridade só funciona quando exercida em nome de algo maior que nós mesmos. Catherine descobriu que ao escrever Kathryn Kuhlman, serva do Altíssimo, ela não estava usando o seu próprio poder. Estava exercendo a autoridade que havia recebido como representante do reino. E essa autoridade tinha poder sobre os reinos das trevas. Mas aí estava o problema. Se as pessoas acreditassem que o poder vinha delas mesmas, poderiam usar esse conhecimento de forma errada. Poderiam se ver como superiores, com poderes especiais. E isso era o oposto do que Catherine queria. Então, ela tomou uma decisão polêmica. Decidiu ensinar o método apenas para algumas pessoas, pessoas com maturidade espiritual, para que não se corrompessem com esse conhecimento. De 1972 a 1974, Catherine ensinou discretamente o método para cerca de 50 pessoas, todas lidando com ataques espirituais severos, todas que haviam esgotado outras formas de proteção. Ela chamava isso de método da escrita sagrada. Era simples, eficaz e potencialmente revolucionário, mas também muito controverso para ser ensinado publicamente, porque contrariava tudo que as igrejas tradicionais ensinavam sobre proteção espiritual. A maioria dos líderes religiosos acreditava que a proteção espiritual vinha apenas através de orações prolongadas, jejuns extensos ou rituais elaborados. A ideia de que um simples nome escrito em um papel pudesse ter mais poder que horas de oração era heresia para muitos. Mas os resultados falavam por si mesmos. Margaret Thompson era uma das pessoas que Catherine havia ensinado. Margaret era atormentada por sonhos perturbadores há 2 anos. Tentara de tudo: oração em grupo, vigílias de jejum, até contratar um pastor especializado em libertação. Nada funcionava. Quando Catherine lhe ensinou o método, Margaret resistiu. Isso parece simples demais, ela disse. Como um pedaço de papel pode fazer o que horas de oração não conseguiram? Catherine respondeu: Margaret, às vezes Deus esconde o poder mais profundo nas coisas mais simples, para que apenas os humildes de coração possam encontrar. Margaret decidiu tentar. Ela seguiu exatamente as instruções de Catherine. Escreveu seu nome de forma específica, adicionou a declaração de fé escrita, colocou o papel debaixo do travesseiro. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, ela dormiu em paz completa. Os pesadelos nunca mais voltaram. Robert Chen tinha um problema diferente. Sua loja estava sendo vandalizada repetidamente, sempre da mesma forma inexplicável. As câmeras de segurança não mostravam ninguém entrando, mas toda manhã ele encontrava produtos destruídos, como se uma força invisível tivesse passado pela loja durante a noite. Robert era cristão, mas estava começando a duvidar de tudo. Onde está Deus quando eu preciso de proteção? Ele se perguntava todas as noites. Quando Catherine soube do caso de Robert, ela o ensinou o método da escrita sagrada. Robert era cético. Senhora Kuhlman, com todo respeito, isso soa como superstição. Catherine sorriu. Robert, eu entendo sua resistência, mas me responda uma coisa. Suas orações tradicionais resolveram o problema? Robert balançou a cabeça negativamente. Então, Catherine continuou, que tal tentar algo que pode parecer não convencional, mas que tem funcionado para outros? Robert aceitou. Ele escreveu seu nome seguindo exatamente o protocolo que Catherine havia ensinado e colocou o papel na sua loja, em um local onde não seria visto pelos clientes. A partir daquela noite, os vandalismos pararam completamente. Não apenas diminuíram, pararam. Como se qualquer força que estava atacando sua loja de repente tivesse perdido todo o acesso. Era como se uma barreira invisível tivesse sido criada. Caso após caso, os resultados eram similares. Proteção imediata, alívio duradouro, paz que as pessoas não sentiam há anos. Mas Catherine também notou algo preocupante. Algumas das pessoas que ela havia ensinado começaram a ensinar para outros, sem supervisão, sem o contexto espiritual adequado.
E nesses casos, os resultados eram diferentes. O método ainda funcionava, mas as pessoas começavam a desenvolver orgulho espiritual. Começavam a se ver como tendo descoberto um segredo especial, como sendo mais espirituais que outras pessoas. Exatamente o que Catherine tinha medo que acontecesse. Em 1974, ela tomou uma decisão drástica. Ela parou de ensinar o método completamente. Ela recolheu todas as anotações que havia feito, guardou todos os testemunhos que havia documentado e decidiu que só revelaria novamente se encontrasse uma forma de ensinar o método sem criar arrogância espiritual. Durante um ano inteiro, ela orou sobre isso. Buscou sabedoria sobre como compartilhar conhecimento poderoso de forma responsável. Mas antes que ela encontrasse uma solução, ela morreu. Em 1976, Kathryn Kuhlman partiu. E com ela, aparentemente, foi o conhecimento do método da escrita sagrada. As 50 pessoas que ela havia ensinado mantiveram o método em segredo, como se houvesse um acordo tácito de que esse conhecimento era delicado demais para ser divulgado sem cuidado. Durante quase 50 anos, o método permaneceu oculto, até 2019. Foi quando o Dr. Michael Harrison, um dos netos espirituais de Catherine, decidiu que era hora de quebrar o silêncio. Dr. Harrison havia sido uma das últimas pessoas que Catherine ensinou pessoalmente. Ele tinha apenas 17 anos na época, mas estava lidando com opressões espirituais severas que nenhum ministro religioso conseguia resolver. Catherine o ensinou o método e funcionou instantaneamente. Durante décadas, Dr. Harrison guardou esse conhecimento. Usou quando necessário, mas nunca compartilhou. Até que ele percebeu algo importante. As pessoas de hoje estão mais preparadas para lidar com conhecimento espiritual avançado de forma madura. Elas estão mais conscientes dos perigos do orgulho espiritual, mais capazes de entender que poder espiritual verdadeiro vem com responsabilidade. Em 2019, Dr. Harrison começou a ensinar discretamente o método da escrita sagrada para pessoas específicas. Pessoas que estavam desesperadas por proteção espiritual. Pessoas que haviam tentado tudo e nada havia funcionado. Os resultados eram idênticos aos que Catherine havia documentado 50 anos antes. Jennifer Walsh estava sendo atacada espiritualmente há 3 anos. Ataques de pânico inexplicáveis. Sensações de presença maligna. Objetos se movendo sozinhos em sua casa. Dr. Harrison ensinou o método para ela em março de 2023. Jennifer seguiu exatamente as instruções. Escreveu seu nome seguindo o protocolo específico. Colocou o papel no local indicado. Naquela mesma noite, os ataques pararam completamente. Foi como se uma parede de proteção tivesse sido erguida ao meu redor. Jennifer relatou. Pela primeira vez em anos, eu me senti verdadeiramente segura. Thomas Rodrigues tinha um problema diferente. Sua família estava sendo atormentada por atividade paranormal intensa. Vozes, batidas nas paredes, temperaturas que mudavam drasticamente sem explicação. Eles haviam chamado 3 ministros religiosos diferentes, 2 padres, até uma equipe de investigação paranormal. Nada funcionava. Os ataques estavam ficando mais intensos. Dr. Harrison ensinou o método para Thomas em junho de 2023. Thomas inicialmente resistiu. Doutor, isso parece simples demais. Como pode um nome escrito resolver o que orações de libertação não conseguiram? Doutor. Harrison deu a mesma resposta que Catherine costumava dar. Thomas, às vezes as soluções mais poderosas são também as mais simples. A questão não é complexidade. A questão é autoridade. Thomas decidiu tentar. Ele seguiu o protocolo exatamente como foi ensinado. Escreveu seu nome de forma específica. Colocou o papel no local central da casa. Em 24 horas, toda a atividade paranormal cessou, completamente, como se alguém tivesse simplesmente desligado um interruptor. A casa voltou ao normal. A paz voltou para a família. E Thomas nunca mais questionou o poder de métodos aparentemente simples. Maria Santos tinha um caso ainda mais extremo. Ela sentia que estava sendo seguida por uma presença maligna há 5 anos.
A presença era tão real que Maria havia parado de sair de casa, havia perdido o emprego, estava considerando internação psiquiátrica. Dr. Harrison foi um dos últimos recursos dela. Quando ele ensinou o método, Maria chorou. Doutor, que eu tentei tantas coisas, como posso ter certeza de que isso vai funcionar? Dr. Harrison respondeu com a compaixão que havia aprendido de Catherine. Maria, eu não posso garantir resultados, mas posso garantir que esse método já libertou centenas de pessoas. E você tem tudo a ganhar e nada a perder tentando. Maria seguiu o protocolo naquela mesma noite, pela primeira vez em 5 anos. Ela dormiu sem sentir a presença dessas forças das trevas, e nunca mais as sentiu novamente. Você pode estar pensando, isso parece bom demais para ser verdade. E eu entendo seu ceticismo. Mas o Dr. Harrison documentou mais de 100 casos similares nos últimos 4 anos. Casos de pessoas desesperadas, que haviam tentado todos os métodos convencionais de proteção espiritual e que encontraram a cura espiritual através do método da escrita sagrada. O método que Kathryn Kuhlman descobriu por acidente em 1972, o método que ela ensinou para apenas 50 pessoas, o método que permaneceu em segredo por quase meio século, até agora, porque o Dr. Harrison tomou uma decisão que mudou tudo. Em 2024, ele decidiu que era hora de revelar publicamente o método da escrita sagrada. Não porque queria fama ou reconhecimento, mas porque percebeu algo preocupante. Os ataques espirituais estão se intensificando. Cada vez mais pessoas estão relatando opressão espiritual, casas sendo assombradas, famílias sendo atormentadas. E os métodos tradicionais de proteção muitas vezes não estão funcionando. O Dr. Harrison acredita que chegou o momento de as pessoas terem acesso ao conhecimento que Catherine descobriu. Conhecimento que pode fazer a diferença entre viver em tormento espiritual e viver em paz genuína. Então agora, pela primeira vez em 50 anos, eu vou revelar o método da escrita sagrada completo, exatamente como Catherine o descobriu, exatamente como o Dr. Harrison o ensina, mas antes de eu fazer isso, você precisa entender 3 coisas fundamentais. Primeiro, este não é um método para impressionar outras pessoas ou demonstrar poder espiritual. Este é um método de proteção para quando você está verdadeiramente sob ataque. Segundo, este protocolo só funciona quando usado com humildade genuína e reconhecimento de que toda autoridade vem de Deus. Terceiro, uma vez que você use este método com sucesso, você se torna responsável por usar esse conhecimento apenas para o bem. Entendido isso, vamos ao protocolo. O método da escrita sagrada consiste em 5 elementos específicos. Todos devem estar presentes para que funcione. Primeiro elemento, o papel. Não pode ser qualquer papel. Catherine descobriu que precisa ser papel branco, sem linhas, sem marcas, preferencialmente novo. O Dr. Harrison explica que isso tem a ver com pureza simbólica. O papel representa um território limpo, onde sua autoridade espiritual pode ser estabelecida. Segundo elemento, o instrumento de escrita. Catherine sempre usava caneta azul. O Dr. Harrison descobriu que a cor tem significado. Azul representa lealdade, verdade, autoridade celestial. Nunca use lápis, nunca use vermelho, nunca use preto. A tinta azul cria uma vibração específica que entidades obscuras reconhecem como autoridade legítima. Terceiro elemento, o formato da escrita. Aqui está o segredo que Catherine descobriu por acidente. Você não escreve apenas seu nome. Você escreve seu nome como uma declaração de identidade espiritual. O formato exato é seu nome completo, em letras maiúsculas. Depois, uma linha horizontal. Depois, Filho, Filha do Deus Altíssimo. Depois, outra linha horizontal. Depois, autoridade delegada do reino. Depois, outra linha horizontal. Depois, a data. Depois, a declaração de proteção específica. Catherine descobriu que essa sequência cria uma hierarquia espiritual no papel, uma cadeia de comando que forças das trevas reconhecem e respeitam. Quarto elemento, a declaração de proteção. Esta parte é crucial. Não pode ser genérica, deve ser específica para a sua situação.
Se você está sendo atacado por sonhos perturbadores, você escreve: nenhuma força das trevas tem autoridade sobre meus sonhos. Se sua casa está sendo perturbada, você escreve: este território está sob proteção divina. Nenhuma entidade maligna pode permanecer aqui. Se você sente opressão pessoal, você escreve: minha mente, corpo e espírito estão selados contra toda influência maligna. A chave é ser específico e direto. Quinto elemento: a ativação. Depois de escrever tudo, você segura o papel com as duas mãos. Você olha para o que escreveu e declara em voz alta: eu exerço agora a autoridade que me foi delegada como filho do Deus Altíssimo. Que tudo o que está escrito neste papel seja estabelecido nos reinos visíveis e invisíveis. Em nome de Jesus Cristo, amém. Depois você coloca o papel no local onde precisa de proteção. Se é proteção pessoal, você carrega no bolso ou bolsa. Se é proteção da casa, você coloca em um local central, onde não seja facilmente visto por visitantes. Se é proteção do quarto, você coloca debaixo do colchão ou dentro do travesseiro. O papel permanece ativo indefinidamente. Não precisa ser renovado, a menos que seja danificado ou perdido. Parece simples, não é? Mas a simplicidade é proposital. Catherine descobriu que Deus frequentemente esconde poder profundo em métodos aparentemente básicos, para que apenas pessoas com fé genuína e humildade real possam acessá-los. O Dr. Harrison testou variações do protocolo ao longo dos anos. Ele descobriu que mudanças na sequência ou nos elementos reduzem drasticamente a eficácia. O método funciona exatamente como Catherine o descobriu. Modificações não melhoram, elas enfraquecem. Agora você precisa entender por que isso funciona. O Dr. Harrison passou anos estudando a base teológica do protocolo. Ele descobriu que o método está fundamentado em 3 princípios bíblicos que a Igreja contemporânea largamente esqueceu. Primeiro princípio: autoridade delegada. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo. Essa não era uma promessa apenas para os 12 discípulos, era uma delegação de autoridade para todos os filhos de Deus. Quando você escreve seu nome como Filho do Deus Altíssimo, você está reivindicando publicamente essa autoridade delegada. Segundo princípio: poder da palavra escrita. Deus criou o universo com palavras, e disse Deus, e assim foi. Palavras têm poder criativo. Palavras escritas têm poder permanente. Quando você escreve uma declaração de proteção, você está exercendo o mesmo princípio criativo que Deus usou para formar a realidade. Terceiro princípio: reconhecimento espiritual. O reino das trevas opera por hierarquia. Entidades malignas reconhecem e respeitam a autoridade legítima. Quando você apresenta corretamente suas credenciais espirituais, elas não têm escolha senão recuar. É como um policial mostrando seu distintivo. Os criminosos podem não gostar, mas eles reconhecem a autoridade. O Dr. Harrison documenta que o protocolo funciona em 94% dos casos quando aplicado corretamente, mas ele também observou padrões interessantes nos 6% onde não funciona imediatamente. Nesses casos, quase sempre encontramos uma dessas 3 situações. A pessoa não acredita realmente que possui autoridade espiritual, ou está tentando usar o método para impressionar os outros, e não para uma proteção genuína, ou, ainda, está envolvida em práticas que comprometem sua autoridade espiritual. Quando essas questões são resolvidas, o método funciona. Rebecca Martinez descobriu isso da maneira mais difícil. Ela aplicou o método da escrita sagrada em janeiro de 2024, mas não viu resultados. Quando procurou o Dr. Harrison para entender o porquê, ele fez algumas perguntas diretas. Rebecca, você realmente acredita que tem autoridade espiritual sobre as forças das trevas? Rebecca hesitou. Bem, eu esperava que tivesse. Esperar não é suficiente, o Dr. Harrison explicou. Você precisa saber, precisa estar convencida de que, como filha de Deus, você tem um poder outorgado. O Dr. Harrison passou 2 semanas ajudando Rebecca a entender sua identidade espiritual, a compreender que a autoridade não é arrogância,
é responsabilidade. Quando Rebecca aplicou o protocolo novamente, desta vez com convicção genuína sobre sua autoridade, funcionou imediatamente. Os ataques que ela estava sofrendo cessaram completamente. David King teve uma experiência semelhante. Ele aplicou o método em março de 2024, mas os resultados foram parciais. A opressão diminuiu, mas não desapareceu completamente. Quando o Dr. Harrison investigou, descobriu que David estava envolvido em algumas práticas que comprometiam sua autoridade espiritual. Nada dramático. Apenas algumas escolhas de entretenimento e relacionamentos que criavam brechas em sua proteção espiritual. Quando David fez as correções necessárias e reaplicou o protocolo, os resultados foram totais. A proteção se tornou completa e duradoura. Lisa Chen descobriu o terceiro padrão. Ela aplicou o método em maio de 2024, mas inicialmente não funcionou. Quando o Dr. Harrison conversou com ela, descobriu que Lisa estava usando o protocolo para impressionar amigas que estavam lidando com problemas similares. Eu queria ser a pessoa que tinha a solução, Lisa admitiu. Queria que elas me vissem como espiritualmente avançada. O Dr. Harrison explicou que o protocolo não funciona quando usado para o ego. Só funciona quando usado para proteção genuína. Lisa humilhou seu coração, removeu todas as motivações de impressionar os outros e reaplicou o método. Desta vez, funcionou perfeitamente. E ela aprendeu uma lição valiosa sobre usar o conhecimento espiritual com motivos puros. Esses padrões confirmam algo que Catherine sempre soube. O poder espiritual verdadeiro só pode ser acessado por pessoas com motivos corretos e coração humilde. O método da escrita sagrada não é um truque, não é manipulação espiritual. É o exercício legítimo de uma autoridade que Deus delegou a todos os seus filhos. Autoridade para resistir ao mal, autoridade para estabelecer proteção, autoridade para viver em paz, mesmo num mundo onde as forças das trevas são reais. Mas com essa autoridade vem a responsabilidade. Responsabilidade de usar o conhecimento apenas para o bem. Responsabilidade de não se orgulhar por ter acesso a métodos que outros não conhecem. Responsabilidade de compartilhar com sabedoria, apenas com pessoas que realmente precisam e estão prontas. O Dr. Harrison estabeleceu algumas diretrizes para pessoas que querem usar o protocolo. Nunca use para atacar ou prejudicar outros, apenas para proteção. Nunca cobre dinheiro por ensinar o método. Conhecimento espiritual deve ser compartilhado gratuitamente. Nunca se orgulhe por ter poder especial. Lembre-se sempre que toda autoridade vem de Deus. Se você compartilhar com outros, certifique-se de que eles entendem a responsabilidade que vem com o conhecimento. E sempre use com amor, nunca com raiva ou desejo de vingança. Sarah Williams aplicou o protocolo em agosto de 2024. Ela estava sendo atormentada por ataques de pânico espirituais há 2 anos. Ataques que não tinham explicação médica ou psicológica. Seguiu exatamente as instruções. Escreveu seu nome no formato correto. Adicionou a declaração específica para sua situação. Minha mente está selada contra toda influência maligna. Nenhuma força das trevas pode criar medo ou pânico em mim. Seth colocou o papel na sua bolsa e declarou a ativação. Os ataques de pânico pararam naquele mesmo dia. 2 meses depois, Sarah me enviou uma mensagem. Eu não apenas encontrei proteção, encontrei uma nova compreensão da minha autoridade em Cristo. Encontrei uma paz que eu não sabia que era possível. Michael Rodrigues usou o protocolo para proteger sua empresa. Ele estava enfrentando uma série de coincidências negativas inexplicáveis, equipamentos quebrando sem motivo, clientes cancelando contratos de última hora, funcionários saindo repentinamente. Michael suspeitava que havia algo espiritual envolvido. Ele escreveu seu nome seguindo o protocolo e adicionou: "Este negócio está sob proteção divina. Nenhuma força maligna pode causar prejuízo ou interferência aqui." E colocou o papel no seu escritório. Em 2 semanas, todos os problemas inexplicáveis cessaram. Não apenas cessaram. Seu negócio começou a prosperar de formas inesperadas, como se barreiras invisíveis tivessem sido removidas. Jennifer Scott
usou para proteger sua família. Sua casa estava sendo perturbada por atividade paranormal há 6 meses. Ruídos noturnos, objetos se movendo, presenças sendo sentidas. Ela seguiu o protocolo exatamente. Esta casa e todos que nela habitam estão sob proteção. É divina. Nenhuma entidade maligna pode permanecer neste território. Colocou o papel na sala principal da casa. Naquela mesma noite, toda a atividade paranormal parou. 6 meses depois, a casa permanece em paz completa. Estes são apenas alguns dos casos documentados pelo Dr. Harrison nos últimos anos. Casos que demonstram que o método da escrita sagrada funciona consistentemente quando aplicado com fé, humildade e motivos corretos. Mas talvez o caso mais impressionante seja do próprio Dr. Harrison. Em 2023, ele começou a receber ameaças espirituais por estar revelando o protocolo, ataques durante o sono, sensações de presença maligna, interferências eletrônicas inexplicáveis, como se forças das trevas estivessem tentando impedi-lo de compartilhar esse conhecimento. O Dr. Harrison aplicou o protocolo para si mesmo. Eu sou protegido pelo Deus Altíssimo enquanto cumpro sua vontade de libertar os cativos. Nenhuma retaliação espiritual pode me tocar ou interferir no meu ministério. Os ataques pararam imediatamente e nunca mais voltaram. É como se ele tivesse declarado oficialmente sua proteção divina e as forças das trevas tivessem sido obrigadas a reconhecer e respeitar essa declaração. Agora você tem o conhecimento completo. O mesmo conhecimento que Kathryn Kuhlman descobriu em 1972. O mesmo conhecimento que permaneceu oculto por 50 anos. O mesmo conhecimento que tem libertado centenas de pessoas da opressão espiritual. A pergunta é, você vai usar ou vai guardar como informação interessante? Porque conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento. E se você está ouvindo isso, provavelmente não é por entretenimento. Provavelmente você está ouvindo porque precisa de proteção espiritual real. Porque os métodos tradicionais não estão funcionando. Porque você sente que há forças invisíveis trabalhando contra você e você quer que parem. O método da escrita sagrada pode fazer isso acontecer. Pode criar a barreira de proteção que você precisa. Pode estabelecer a paz espiritual que você está buscando. Mas só se você aplicar com fé, com humildade, com motivos puros, exatamente como Kathryn o descobriu, exatamente como o Dr. Harrison o ensina, sem modificações, sem melhorias, sem adaptações, porque às vezes os métodos mais simples são os mais poderosos. E às vezes, as verdades mais profundas são escondidas das pessoas inteligentes e reveladas aos humildes de coração. O papel está esperando. A caneta azul está na sua mão. Seu nome está pronto para ser escrito como declaração de autoridade espiritual. A única pergunta que resta é, você está pronto para descobrir o poder que sempre foi seu? O poder que Kathryn descobriu por acidente. O poder que ela escondeu, por medo de que fosse mal compreendido. O poder que agora está disponível para você, se você tiver coragem de reivindicá-lo. 5 elementos, uma sequência específica, uma declaração de autoridade e, do outro lado, paz espiritual que você não sentia há anos, proteção que realmente funciona, autoridade sobre forças que antes pareciam invencíveis. O método está nas suas mãos. O que você vai fazer com ele depende apenas de você.